Olá, meninas! Eu sou a professora Raquel Albrecht, do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG-USP, e hoje vou falar com vocês sobre tempestades, raios, relâmpagos e trovões. Na Terra, ocorrem cerca de 44 raios por segundo. Parece muito, né? E é. Se a gente fizer as contas, são 4 milhões de raios por dia ou 1,4 bilhões de raios por ano. As tempestades e os raios não são fascinantes apenas visualmente, é muito bonito a gente ver, né, assistir uma tempestade durante a noite, por exemplo. Mas elas também são muito importantes para a fixação de nitrogênio. Cada raio carrega energia elétrica que é poderosa o suficiente para romper as fortes ligações de moléculas de nitrogênio. Tá? Lembra? As moléculas de nitrogênio na atmosfera é N2. N2 são dois átomos de nitrogênio que eles estão muito bem ligados entre eles e a ligação é muito forte. Quando eles são divididos então pelo raio, eles rapidamente se ligam com o oxigênio que está na atmosfera, formando o dióxido de nitrogênio. Juntamente com os raios dentro da nuvem, a gente também tem gota de chuva. Então, esse dióxido de nitrogênio se dissolve na água da gota da chuva e cria o ácido nítrico, que forma então os nitratos. Os nitratos, eles então caem, por exemplo, caem pela chuva e penetram no solo, de forma que então depois são absorvidas pelas plantas e depois consumidas por nós. Mas os raios também provocam dezenas de mortos e centenas de feridos todos os anos. A gente sempre escuta que alguém morreu na praia porque não procurou abrigo quando uma tempestade estava se aproximando. A gente também vê isso ocorrendo em eventos esportivos e também ocorrendo em pasto com animais. Esse aqui é o exemplo, né, de uma pessoa que sobreviveu a uma descarga e o caminho que a descarga percorreu pelos vasos sanguíneos da pele da pessoa. Tá? Não é um ferimento muito bom de sobreviver, tá? Dói pra caramba. E além dos prejuízos, né, à vida, tem também os prejuízos materiais, né? São cerca de bilhões de dólares por ano. São prejuízos a edificações, às redes elétricas. Quem aqui já não teve algum eletrodoméstico queimado por raio, né? Eu já. E também, por exemplo, a aviação, né? Mas não fiquem com muito medo não de andar de avião numa tempestade, tá? A tempestade em si, dentro dela, depois que eu vou falar para vocês o que tem lá dentro, aí sim você tem medo, mas o raio em si não é para ter medo, a não ser que a aeronave esteja decolando ou pousando, tá? Porque nesse momento a aeronave vai ser como terra entre a nuvem e o solo. E aí há danificações, danos muito grandes, a fuzilagem, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Mas se ela estiver no ar, a descarga elétrica passa pela capa metálica, né, do avião, que é uma gaiola de Faraday, você nem vê, tá? Mas como que se forma a tempestade e seus raios? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês como que se forma uma nuvem. Ao invés de eu explicar para vocês, eu vou mostrar esse videozinho muito bonitinho do Minuto da Terra, que ele é bem didático e eu não faria um trabalho melhor do que isso. Se você quiser criar uma nuvem a partir do zero, primeiro vai precisar de uma frota inteira de aviões ou então centenas de balões de ar quente para transportar várias toneladas de água até o céu. E aí, de alguma forma, precisa espalhar todo esse líquido em gotas pequenas o suficiente para flutuarem como uma névoa. Resumindo, não seria nada fácil. No entanto, a nossa atmosfera consegue criar essas nuvens no mundo inteiro, a uma altitude de 20 km acima do nível do mar, usando a água da superfície da Terra como combustível. Nuvens cúmulos, por exemplo, se formam quando a energia solar evapora a água dos oceanos, plantas e solo, quebrando as ligações que mantêm as moléculas de água unidas. À medida que o ar acima recolhe umidade e calor, o ar frio e pesado circula em volta, criando um balão de ar quente invisível. Surpreendentemente, o conteúdo desse balão não pesa ele para baixo. Na verdade, quanto mais vapor de água ele recolhe antes da decolagem, mais leve ele fica. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece porque o vapor da água é um gás.
assim como o nitrogênio e o oxigênio, que compõem boa parte da atmosfera. Nossa física básica estabelece que um certo volume de gás tem o mesmo número de moléculas, independente de que moléculas são essas. Além disso, a água é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são mais leves do que as 2 moléculas de nitrogênio e oxigênio. Então, o ar quente e úmido flutua muito mais fácil do que o ar quente e seco. Enquanto o balão invisível sobe, a pressão que diminui do lado de fora permite que o balão cresça, espalhando seu calor interno e diminuindo a sua temperatura. Eventualmente, o ar da parte de cima esfria o suficiente para o vapor da água se condensar em gotas, que olhando de longe parece um pedacinho da nuvem. Enquanto o resto do balão sobe, o vapor da água continua a esfriar e condensar na mesma altitude, criando uma nuvem de forma definida que parece ter sido criada do nada. Além do mais, enquanto as moléculas de vapor da água em condensação se unem em forma de pequenas gotas, elas liberam a energia que absorveram na superfície da Terra enquanto evaporavam. Isso aquece o ar em volta, deixando-o mais leve e sugando ainda mais o ar úmido para baixo, que esfria e condensa, liberando calor e fortalecendo a nuvem. Mesmo em uma pequena nuvem cúmulos, a energia total liberada a partir da condensação é enorme, o equivalente a 270 toneladas de dinamite. E se a quantidade de vapor de água é muito maior, a energia liberada pode produzir nuvens tão altas quanto a estratosfera, com violentas tempestades elétricas e pedras de granizo do tamanho de uma laranja, um clima nada favorável para um passeio de balão. Bom, no finalzinho, o que ela fala? Nuvens tão altas quanto estratosferas, com violentas tempestades elétricas e pedras de granizo do tamanho de uma laranja. E é aí que está o segredo para a formação dos raios dentro da nuvem. Eu preciso dessas nuvens altas e dessas pedras de granizo dentro da nuvem. Não precisa ser do tamanho de uma laranja, tá? Que essas são raras. Mas enfim. Então, para que eu tenha uma boa tempestade, na verdade, eu tenho que fazer uma nuvem. Mas não basta eu fazer a nuvem, eu preciso fazer partículas de gelo dentro dela. Essas partículas de gelo são pequenos cristais que eles, por deposição de vapor, se formam, tá? Ou partículas mais densas de gelo, como o granizo, que ele vem dos cristais que coletam as gotículas de água dentro da nuvem, e então eu formo pedras mais densas de gelo. E eu tenho dentro da nuvem as correntes ascendentes, que são, na verdade, aqueles balõezinhos de ar que vão subindo, né, que a gente viu que vai formando a nuvem, fazendo com que ela vá subindo na atmosfera. Esse balãozinho, então, ele sobe, e eu tenho vários, né, desses balões, e esses balõezinhos são chamados correntes ascendentes. Essas correntes ascendentes, elas são tão violentas, se você tiver a paciência de ficar olhando, né, para uma nuvem se desenvolver, você vai ver que ela vai crescendo devagarinho, né? Pra gente parece devagarinho, porque a gente tá vendo ela de longe, mas é rápido pra caramba, tá? E o que faz ela crescer são essas correntes ascendentes que estão levando o ar úmido e quente mais para cima, tá? E quando eu formo essas partículas de gelo, essas correntes ascendentes dentro da nuvem, que também é muito turbulenta, faz com que essas partículas de gelo colidam entre si. E é nessa colisão que eu tenho a transferência de carga entre essas partículas de gelo, que mais para frente vão então se acumular e ter a descarga elétrica dentro da nuvem quando há a quebra da rigidez dielétrica do ar. Então, se eu fosse resumir, eu teria, então, a corrente ascendente, que vai formar a minha nuvem. Eu tenho o granizo, então, mais lá para frente, que é formado pela colisão entre cristais de gelo e gotinhas de nuvem super resfriadas, tá? Super resfriadas, olha esse nome que eu tô falando. Super porque eu tenho água líquida até menos 40 graus na atmosfera, tá? Então, essa água que ainda não congelou, colide com os cristais de gelo, aí se congela sobre esses cristais de gelo e eles vão colidindo e coletando e formando as grandes pedras de granizo do tamanho de uma laranja, às vezes, tá? Nem sempre. E os pequenos cristais de gelo, e esses cristais de gelo, ao se colidirem, por exemplo, nessa região aqui entre menos 10 e menos 20 graus da atmosfera, eu tenho então a transferência de carga
negativa para o granizo e positiva para o cristal de gelo. E nessa regiãozinha aqui, um pouco mais quente, onde a temperatura é maior do que menos 10, nessa colisão ocorre o contrário. O granizo fica carregado positivamente, o cristal de gelo negativamente. Então, depois de várias colisões, o que acontece é, eu tenho um centro de carga positivo aqui embaixo, um centro de carga negativo aqui no meio e um centro de carga positivo aqui em cima, que vem desses cristalzinhos de gelo, que são bem mais leves, então as correntes ascendentes levam eles para um lugar mais acima da nuvem. Então, eu acabo formando esses centros majoritários de carga elétrica. E esses centros, então, se eles forem fortes o suficientes, eles vão ter um campo elétrico muito intenso, que eu posso ter a quebra da rigidez dielétrica do ar, então ter uma descarga elétrica. E quais são os tipos de descargas elétricas que nós temos? Nós temos as descargas elétricas dentro da nuvem, tá? Nós temos as descargas elétricas da nuvem para o solo, e nós temos também descargas elétricas entre nuvem e da nuvem para o ar, mas as mais importantes são essas mesmas, a dentro da nuvem e da nuvem para o solo. As descargas elétricas dentro da nuvem, elas são as mais comuns, são cerca de 90% do total de descargas elétricas. E as descargas elétricas nuvem-solo são o restante, aproximadamente 10%, mas elas são as que carregam mais eletricidade e as que trazem mais prejuízos para nós. E existem também outros tipos de descargas atmosféricas, um pouco mais incomuns, que são os raios bolas e os eventos transientes luminosos, como os red sprites, blue jets e alphs. O raio bola, ele é tão raro que é difícil você ter uma foto dele documentada, tá? Eu não achei nenhuma outra que fosse confiável, existe muita tranqueira na internet falando que é raio bola e não é, tá? Então eu mantive essa foto que eu tenho, que é garantido que é raio bola e é muito antiga, tá? Então todas essas luzinhas aqui, né, que é um zoom nessa parte vermelha, não são raio bola, são luzes da cidade. O raio bola é essa bolinha aqui. O que é o raio bola? Tá? O raio bola não se sabe muito ao certo, mas ele é uma bola de plasma que aparece próximo à superfície e fica ali flutuando por alguns segundos. A teoria mais aceita é que é vapor de silício que ele se condensa depois de uma descarga atmosférica. E essa bolinha de silício, ela vai se movimentando até ela sumir de vez, tá? Não é difícil você ver na atmosfera, mas você pode fazer um raio bola no seu micro-ondas, tá? O que você faz? Você pega uma uva, tá? De preferência uva Itália, aquela verde. Você corta ela no meio, põe ela no meio do micro-ondas, põe um copo em cima, tá? Não deixa sem o copo, senão você vai estragar todo o seu micro-ondas, mas mesmo assim eu não me responsabilizo por nenhum dano, vocês vão ver por quê, tá? Então vamos lá. E com a energia, né, do seu micro-ondas, o silício da semente da uva, ele é evaporado e você forma, então, o vapor de silício que fica aqui condensado no topo do copo, tá? De novo, eu não me responsabilizo por nenhum dano ao seu micro-ondas, tá? Eu mesma nunca tive coragem de fazer isso com o meu micro-ondas. Bom, continuando, os outros tipos, né, de descargas não tão comuns são os eventos transientes luminosos. Existem vários, tá? Eu mencionei dois, que eram na verdade três, né, os red sprites, os que são esses aqui, eles têm um formato parece uma cenoura, né? A cenoura com a sua raiz e aí a folha para cima, tá? A cenoura e a folha. E nós temos também os blue jets, que é uma descarga do topo da nuvem que tem
cor azulada, e também os Gigantic Jets, que seria uma evolução do Blue Jet, e outros também como o Halo e os Negative Sprites e os Elves, que são discos, né, luminosos. E todos esses eventos, eles têm uma luminosidade muito baixinha, então é difícil você ver a olho nu. Você, por exemplo, para gravar precisa de uma câmera de alta sensibilidade ou um olho treinado para ver, tá? Algumas câmeras normais conseguem, como eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, como vocês estão vendo aqui, os raios que a gente estava falando intra-nuvem e nuvem-solo, eles acontecem até 20 km de altura. E esses outros acontecem na estratosfera e na mesosfera, tá? Então, é uma comunicação da Terra, né, das tempestades, com a estratosfera e a mesosfera. Aqui, então, tem um videozinho, né, do Paul Smith, que se vocês entrarem aqui nesse link, vocês vão assistir vários outros. Aqui é uma compilação dos melhores. Então, aqui tá passando bem rápido, tá? Mas se vocês aí vamos ver se eu consigo dar um pause aqui. Não vou conseguir, tá? Mas aí vocês dão um pause e vocês vão ver que parecem cenouras. E eles sempre estão associados com uma descarga nuvem-solo do tipo positiva, que elas são correntes contínuas com alta corrente elétrica dentro delas. Esse aqui é o videozinho, os sprites estão correndo aqui embaixo, tá? Do Rio Grande do Sul, uma compilação de um dia de uma tempestade, do Carlos Jung, que ele tem um observatório com câmeras 360 graus observando lá no Rio Grande do Sul, e faz parte da rede Bramon, tá? Que essa rede é muito interessante, uma rede voluntária de observadores de meteoros, e o efeito colateral é observar também os sprites. E também Gigantic Jet, já teve um que eles observaram. Bom, o outro tipo de descarga, então, que é o Blue Jet, vocês vão ver aqui uma animação da tempestade, depois vai parar, já aconteceu, e aqui mais para frente ele vai colocar a imagem estática para a gente ver. Então, é uma descarga do topo da nuvem, né, para mesosfera, para a estratosfera, desculpa, e então ele é também bem difícil de se ver. E como que se desenvolve uma descarga? Aqui eu tenho um videozinho, deixa eu dar uma parada nele, que esse vídeo tem 2 minutos e 23 segundos, mas ele é uma câmera lenta, tá? De um vídeo de 1 segundo, um raio que durou 1 segundo, tá? E aqui eu tô mostrando ele para vocês em 2,23 minutos. Como que um raio se forma? O raio, eu tenho o que a gente chama de líder escalonado. É essas pontinhas ionizadas que vão procurando um caminho para a nuvem descarregar aquela energia que está acumulada lá dentro. Então, esses líderes escalonados, a gente vai ver eles assim descendo até ele achar um caminho e conectar com o solo. Quando ele conecta com o solo, eu tenho o que a gente chama de descarga de retorno, que é esse clarão que a gente vê. Então, são várias descargas de retorno. Essa aqui, se eu não me engano, tem quase 20, esse raio. Então, da próxima vez que você observar um raio, olhe ele e repare que ele pisca. Então, são várias descargas de retorno, tá? Que a gente tá vendo. Então, depois vocês peguem o link aí e continuem vendo, porque vai ter uma coisa legal aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tá vendo esse preto que tá passando? Sabe o que é isso? O limpador do para-brisa do carro, tá? Tava chovendo nesse dia e ele tá rápido, tá? Só que tá em tão câmera lenta que ele passa devagarinho.
Bom, vamos falar de algumas curiosidades, então, alguns recordes sobre raios. Então, o recorde de tempo de duração de um raio, né, eu estava mostrando ali com 1 segundo só, mas o recorde, que isso é um dado em primeira mão para vocês vão, vai sair daqui a pouco, está saindo um artigo sobre isso e vai sair na mídia, muito provavelmente. Foi um raio que aconteceu no norte da Argentina no dia 4 de março de 2019 e o raio durou 16,73 segundos. Conta aí, 2, 3, não vou fazer isso com vocês não, tá? Mas enfim, é muito tempo. E o raio com maior distância de propagação foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E ele teve 709 quilômetros de extensão em linha reta. Tá? Então, ele começou aqui no norte da Argentina, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, passou no norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina e foi até o litoral, 709 quilômetros. Tá? Então, se você pensa que você está escutando ou vendo a tempestade lá longe e um raio não vai atingir você, se enganou, hein? Escutou um raio, viu uma tempestade, procure abrigo. E outros recordes, né? Qual o local onde tem mais raios no mundo? Então, esse aqui é um mapa do que a gente chama de densidade de taxa de raios, que é a unidade aqui, raios por quilômetro quadrado por ano. Então, seria o número de raios em cada pontinho aqui, que tem uma certa área, tá? Quilômetro quadrado, em um ano. Então, na nossa escala aqui, a cor preta é a maior. Então, os locais onde tem cores mais vibrantes e escuras são os locais onde tem mais raios, como, por exemplo, aqui o centro da África, né? Aqui o norte da América do Sul e aqui os Himalaias. Então, qual o local que vocês acham que tem mais raios? Eu posso que vocês vão falar aqui na África, né? Porque a gente tem essa alta densidade de raios aqui. Mas não, é na Venezuela, no Lago de Maracaibo. Esse Lago de Maracaibo ele é muito curioso porque ele é um lago super quente, tá? A água dele tem, em média, 27 graus durante o ano todo. E a gente tem tempestades ocorrendo aqui de cerca de 270 dias por ano nesse mesmo local. À noite, tá? Não é durante o dia. A maior parte dos raios acontecem sim durante o dia sobre o continente, mas o máximo de raios acontece sobre a água e durante a noite. O que acontece durante a noite nesse lago? O lago está mais quente do que o redor, tá? O vale ao redor. O vale, a água demora muito mais para esfriar do que o vale. Então, o vento vai soprar do vale em direção ao lago. E as encostas das montanhas também vão estar mais frias do que o vale, elas esfriam bem mais rápido, por estarem mais alto. E vai então também acelerar esse vento em direção ao lago. E o lago é redondo, então eu tenho vento vindo de todas as direções num lago quente. Pensa numa panela de convecção, tá? Então eu tenho uma panela quente de ar convergindo, o ar não pode descer, na nuvem ele vai subir e formar uma tempestade, 270 dias por ano, tá? Esse máximo, né, do planeta, ele é bem conhecido há muito tempo e ele era usado como um farol pelos navegadores caribenhos na época colonial. E ele também é mencionado num poema chamado La Dragonteia, que narra um ataque de piratas ingleses a Maracaibo. O que aconteceu? Os ingleses achavam, vamos atacar durante a noite, porque ninguém vai ver. Haha. Tinha a tempestade do Lago de Maracaibo, que 270 dias por ano ilumina todo o lago. Então, os ingleses estavam chegando com os navios e a tempestade começou a iluminar. E eles conseguiram ver que tinha navio chegando e impediram o ataque. Localmente, as tempestades são conhecidas como o farol de Maracaibo, ou a tempestade de Maracaibo, não, desculpa, de Catatumbo, ou a tempestade de Catatumbo que nunca cessa, ou o relâmpago de Catatumbo. Catatumbo é um rio que desemboca bem no sudoeste
do lago e o máximo de raios está bem ali perto, tá? E hoje em dia, no Lago de Maracaibo, existem passeios turísticos com barco para observar as tempestades à noite, é muito interessante. Bom, se vocês quiserem baixar os dados ou brincar com esses dados, ver quanto raio tem na área da sua casa, vocês podem ver isso no site da NASA, tá? É só copiar esse link, eu ia falar clicar, mas vai ficar difícil. Depois eu vou ver se tem algum jeito de deixar os links em algum canto, tá? Mas enfim, tem lá um aplicativo dentro do site que era o Google Earth, agora não é mais, mas é bem semelhante, que você pode navegar então no globo com esse mapa e dar zoom também. Por exemplo, aqui eu fiz o zoom no Lago de Maracaibo e zoom aqui na África. E vocês podem fazer zoom na casa de vocês, certo? Obrigada, espero que tenham gostado.